Olá, bem-vindo aqui a mais um estudo, tá, da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é a origem do mal. A origem do mal. Então preste bastante atenção, ok? Se você ainda não assistiu os estudos anteriores, assista. Se tiver alguma dúvida, coloca a sua pergunta aí embaixo aí, tá? Pode estar perguntando pra gente. E vamos estar te respondendo, ok? Muito bem. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorda com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, né, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vamos para a primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos lá em Apocalipse capítulo 5 e versículo 11. Apocalipse 5 e verso 11. E o texto diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então nós temos, né, uma resposta clara aí. É composto de milhares de anjos, tá? Aí na sua lição tem um espaço, um espacinho, você coloca milhares de anjos, tá? As escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus e são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Eles existiam antes da criação da terra e são, em sua natureza, superiores aos homens. O salmista declara acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroastes. Pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz a Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel capítulo 28, 14, 15 a 17. Então vamos lá. Procure na sua Bíblia também aí. Ezequiel capítulo 28, tá? Versos 14, 15 e 17. Na minha Bíblia diz assim: Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então vamos para a resposta. Perfeito eras nos teus, no primeiro espaço aí da sua lição, coloca aí, caminhos, até cometer, no outro espaço, iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. 1 João 3 e verso 4. A função de Lúcifer no ambiente celestial era de importância singular. A expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica soquek, que significa cobridor. Ele se achava vinculado à administração do governo de Deus e também era um anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial. Lúcifer era o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo em que a alegria de Satanás era executar as ordens divinas. Pergunta número 3. Que outros pecados esse anjo cometeu?
Vamos para o livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Na minha Bíblia, diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Alternativa A. Primeira alternativa. Lúcifer, ele queria assentar-se no trono de Deus. Verdade ou falso? Verdade, coloca V. Lúcifer pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, queria ser semelhante a Deus. A terceira alternativa. Queria o lugar de Deus e ser adorado. Verdadeiro. Amou a Deus. Falso. Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. Descontente com a sua honrosa posição, desejou também a honra devida unicamente a Deus. Pergunta número 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9. Apocalipse 12, verso 7 até o verso 9. Na minha Bíblia diz assim, procure na sua Bíblia também. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Vamos para a resposta da pergunta número 4. Houve no céu uma grande, no tracinho que tiver aí no espaço, coloca batalha na sua lição. Entre Cristo e, no outro espaço, Satanás. Então houve no céu uma grande batalha entre Cristo e Satanás. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo. Foi expulsa do céu e veio a se alojar na terra. Apocalipse 12 e verso 4. Pergunta número 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Qual foi a advertência que Deus fez a Adão e Eva no Éden? Vamos para Gênesis capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Gênesis 2, verso 15 até o verso 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para governar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Então vamos lá. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do, no primeiro espaço, coloca aí bem, e do, no segundo espacinho aí, coloca mal. Se comerem, certamente morrerás. Então, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comeres, certamente morrerás. E a morte que Deus está falando aqui seria morte eterna mesmo. Se você comer, você vai morrer. Tá? Hoje nós não morremos a morte eterna, por quê? Porque Jesus morreu esta morte em nosso lugar, para nos resgatar, para nos dar o direito de vida eterna.
O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado o atingiu como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus, isto é, restaurar sua imagem naqueles que o aceitam. Pergunta número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Na minha Bíblia diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Resposta da pergunta número 6. A serpente disse: É certo que não, no espacinho aí você coloca, morrerás. Sereis como, no outro espaço, Deus. A serpente disse: É certo que não morrerás, sereis como Deus. Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, levou a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se ela um agente de Satanás na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após a queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Isaías 59 e verso 2. Vamos para a 7ª pergunta. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3 e verso 15. Na minha Bíblia diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da, aí no espaço você coloca, serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como ser humano e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote. Providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores e apresentou o plano da salvação. Também neste momento foi feita a primeira profecia messiânica, de que o descendente da mulher, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, situação que foi concretizada com a morte e ressurreição de Cristo. Pergunta número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Vamos para a Bíblia. 2 Coríntios 11 e verso 14 e 15. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. A minha Bíblia diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. De que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em anjo de luz. Olha só. Primeiro espacinho você coloca anjo, tá? Realizando, no segundo espaço, sinais e prodígio. Transformando-se em anjo de luz,
realizando sinais e prodígios. Então, nem tudo que acontece na maioria das igrejas aí vem de Deus, tá? Tem muitos sinais aí que não são os anjos de Deus que estão fazendo em muitas igrejas. Tem muitos sinais que são os anjos do diabo que estão fazendo nas igrejas por aí. É por isso que quando você for procurar uma igreja, você precisa examinar a igreja e ver se as doutrinas da igreja estão dentro da palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que examinar uma igreja é a doutrina, tá? Pega lá o livro de doutrinas da igreja, onde estão as doutrinas, e começa a comparar. Essa doutrina está na Bíblia? Essa está na Bíblia? Essa está na Bíblia? Porque tem muitas doutrinas, tá? Muitas doutrinas de homens dentro das igrejas. E tem muitos milagres acontecendo, milagres mesmo, está acontecendo, pessoas sendo curadas, né? Dentro das igrejas, que esses milagres não são feitos pelos anjos de Deus, são feitos pelos anjos do diabo, para confirmar aquela doutrina errada que vai levar as pessoas para o inferno. Então o diabo entra nas igrejas, faz milagres para confirmar as doutrinas daquela igreja, que são doutrinas, na grande maioria, doutrinas de homens, doutrinas do diabo. Não são doutrinas bíblicas, doutrinas de Deus. A estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando a verdade com o erro, de tal maneira que a mentira pareça ser verdade. Olha só. Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Por essa razão, nem sempre podemos confiar em pessoas que realizam milagres e maravilhas e que preveem o futuro. Mateus 7, 22 a 23. Pergunta número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Será que tem alguma igreja, algum povo específico que Satanás está revoltado? Será que existe isso? Vamos para Apocalipse capítulo 12, verso 12 a 17. Apocalipse capítulo 12, verso 12 a 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia diz assim. Apocalipse 12, verso 12 e 17, tá? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então uma coisa é certa, o diabo está revoltado contra as pessoas, principalmente aqueles que servem a Deus e que estão no caminho da verdade. Vamos ver aqui, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Mulher aqui em Apocalipse simboliza igreja, tá? E o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Contra qual igreja que o diabo está revoltado? Contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Quantos são os mandamentos? Aí me fala. São 10. 10 mandamentos. E faz mais o quê? E tem o testemunho de Jesus. Então a igreja que prega a salvação pela graça e prega os mandamentos como resultado da obediência, né, como resultado da salvação, esta é a igreja verdadeira. Quem está dizendo isso daí não sou eu. É a própria Bíblia que está falando. Que Satanás está revoltado contra a igreja verdadeira. A igreja que aceita Jesus, aceita a salvação pela graça e também aceita os 10 mandamentos. A ira, agora vamos para as alternativas aqui. Primeira alternativa, contra aqueles que não seguem os mandamento algum. Falso. Satanás não está irado contra uma igreja ou um povo que não segue mandamento algum. Segunda alternativa, contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Correto, isso aí. Satanás está irado contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Terceira alternativa, contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer. A gente obedece essa parte aqui da Bíblia, só o Novo Testamento, o Velho não obedece. A gente obedece 9 mandamentos, mas o sábado a gente não obedece, porque o sábado não é para obedecer. Será que Satanás está irado contra esse tipo de igreja? Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos só para obedecer? Falso. Não, ele não está nem um pouquinho irado. Ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né?
e têm o testemunho de Jesus. A ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis a Deus ao longo das eras. As Escrituras declaram que, especificamente no tempo do fim, haverá aqueles que permanecerão fiéis à orientação divina, sem se importar com o que pensa a massa popular. Deus está chamando pessoas de todas as raças, tribos, línguas e povos para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia. Convida a todos para se unirem ao seu povo nestes últimos dias. Pergunta número 10. Como é possível vencer Satanás? Vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, 10 a 18. Livro de Efésios, no Novo Testamento, tá? Efésios, capítulo 6, verso 10 até o 18. A minha Bíblia diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e a súplica por todos os santos. Muito bem. Então, como nos é possível vencer Satanás? Vamos para a resposta da pergunta número 10. Revestindo-nos de toda a... No espacinho você coloca armadura, aí depois de Deus já tem aí. Tendo o escudo da... No espaço coloca fé. Seguindo a palavra de... No espaço coloca Deus. Orando em todo... No espaço coloca todo. Tempo. Aonde está vermelho aqui é onde tem um espaço aí na sua lição, tá? Aí você vai colocando o que tá vermelho aqui é a sua resposta aí, tá? Então, vamos ler a resposta toda agora. Como é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Após a entrada do pecado, adquirimos uma natureza má, e hoje lutamos contra as forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. As Escrituras declaram que neste conflito entre o bem e o mal, só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz. Aonde está vermelho aqui é onde você vai preencher aí na recapitulação da sua lição, tá bom? Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Reflexão. A rebelião de Lúcifer é um mistério que não foi revelado em sua plenitude. É impossível explicar detalhadamente a origem do pecado, mas podemos ver que ele é um intruso. E por isso, desculpá-lo é o mesmo que defendê-lo. Compromisso de fé. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. Marca um X aí, se você crê. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações. Que Deus possa te abençoar.
Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus deu o livre-arbítrio para todo ser humano, inclusive para os anjos. Os anjos também tiveram o livre-arbítrio de escolher qual caminho queria seguir. Infelizmente, Lúcifer quis seguir o caminho da maldade, o caminho do mal, e se tornou o diabo. Né? Que possamos a cada dia aceitar a misericórdia de Cristo sobre cada um de nós. O nosso mundo caiu em pecado, rebelou-se contra Deus também. Mas Jesus desceu aqui onde nós estamos, se tornou um de nós e morreu em nosso lugar. Pagou o preço da transgressão da lei e nos deu o direito de vida eterna. Que possamos agora, neste momento, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Estou orando por você.